Aula 1, ANP 5, questões 1, 2 e 3. Então, na ANP 5 nós vamos estudar porcentagens. Então, porcentagem é uma relação entre dois valores representados por uma fração com um denominador igual a 100. O símbolo da porcentagem é esse símbolo aí. Então, esse é o símbolo da porcentagem. Então, se nós quisermos representar 10%, então é 10 seguido desse símbolo, e etc. Então, porcentagem é uma relação entre dois valores com uma fração de denominador 100. Então, por exemplo, 5%. Então, uma fração, numerador é 5, denominador é 100. 70%. Então, numerador é 70, denominador é 100. Aqui quer dizer que de um total de 100 eu fiquei com 5, de um total de 100 fiquei com 70. Então, aqui é a representação aqui de 1%. Então, aqui nós temos uma figura, um quadrado que foi dividido em 100 partes iguais. E essas 100 partes iguais, eu fiquei com uma parte só. Então, esse pedacinho cinza representa 1%. Ou seja, de um total de 100 pedaços, eu fiquei com 1. Então, eu posso representar esse pedacinho escrevendo 1%, ou na forma decimal, que seria dividir 1 por 100. Então, 1 dividido por 100, que aqui eu preciso completar com 0, 2 zeros. 100 vezes 1 dá 100. Então, 0,01. Então, 1% pode ser representado assim, na forma decimal 0,01, e na forma fracionária 1 centésimo, 1%. Então, aqui nós estamos representando 25%. Então, nós temos a figura total, tem 100 pedacinhos iguais, que aqui são 10 pedaços, e aqui também, 10 vezes 10, 100. E esse pedaço aqui que eu vou ficar, que é a parte cinza, tem 5 por 5, então é 25. Então, eu estou tomando aqui 25 pedaços de um total de 100. Ou seja, 25%. Então, 25% pode ser escrito assim. Dividir 25 por 100 vai dar 0,25, que é a forma decimal. Ou pode ser a forma fracionária. Então, 25 de um total de 100. Ou 25%. Aqui vamos representar aqui 9% e 50%. Então, 9% eu tenho aqui um total de 100 pedacinhos iguais, basta que eu fique com 9. Então, eu posso pintar aqui eu preciso pintar 9 quadradinhos, então pode ser em qualquer lugar. Eu vou pintar 9 quadradinhos aqui no final mesmo, na parte inferior. Então, vou pintar esses 9 quadradinhos. Então, isso daqui representa 9%.
É 9 quadradinhos de um total de 100. 50% seria, de um total de 100, eu vou ficar com 50. Então eu preciso pegar 50 quadradinhos. No caso tem 100, eu vou pegar a metade. Então em qualquer lugar aqui. Então eu vou pegar a metade aqui. Então, essa metade toda, 50 quadradinhos de um total de 100. Então representa 50% da figura. E assim por diante. Para obter uma porcentagem da figura, basta pintar a quantidade que representa a porcentagem. 9%, pinta 9 quadradinhos. 50%, pinta 50 quadradinhos. Isso se a figura tiver 100 quadradinhos no total, que é o caso da questão 2. Ou melhor, o caso da questão 1, né? Então, na questão 2, como calcular algumas porcentagens apenas com divisões simples. Então, algumas porcentagens são bem simples de calcular, que pode ser feito mentalmente. 50%. Basta dividir por 2, ou seja, pegar a metade. Então, por exemplo, 50% de 80. Então, basta dividir 80 por 2. Então, 50% de 80 seria 40. Então, 50% de 80 é 40. Ou seja, dividiu por 2. Pegou a metade. Já 25%. 25% seria uma divisão por 4. Porque se eu tenho uma figura com 100 pedacinhos e fico com 25, é como se eu estivesse dividindo ela em 4 partes. Porque eu posso pegar 25, mais 25, mais 25, mais 25. Então tem 4 partes de 25. Então 25%, o cálculo pode ser feito fazendo uma divisão por 4. Então quanto que é 25% de, por exemplo, 25% de 60? Então basta dividir 60 por 4. 4 vezes 1, 4, sobra 2. Desce o 0, 4 vezes 5, 20. Sobra 0. Então 25% de 60. Dividir 60 por 4, então é 15. Então 50% basta dividir por 2, 25% dividir por 4. 20% dividir por 5. Por exemplo, 25% de, ou melhor, 20% de 70. Então vai dividir 70 por 5. 5 vezes 1, 5, sobra 2. Desce o 0, 5 vezes 4, 20, sobra 0. Então 20% de 70 é 14. E 10%, basta dividir por 10. Na divisão por 10, se o número terminar em 0, é só excluir o 0. Então, quanto que é 10% de 270? Então, eu ia dividir por 10. Como o número termina em 0, eu vou cortar esse 0 com esse, que é simplificando a divisão por 10. Então, 10% de 270 é 27. Se o número não terminar em 0, então quanto que é 10% de 90? Então, corta o 0, é 9. Mas e se o número não terminar em 0?
Quanto que é 10% de 95? Então vai dividir por 10. Divisão por 10. Se não termina em zero, ou se termina também é a mesma coisa. A vírgula do 95 aparece lá na unidade, né? A gente não coloca mais na divisão por 10, é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Ou seja, vai vir para cá, nas dezenas. Então, dez por cento de 95 é só dividir por 10. Que no caso é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então a vírgula do 95 está na unidade e vai para a dezena. Então é 9,5. 10% de 95 é 9,5. Aí, no geral, divisão por 10 é só deslocar a vírgula para a esquerda e 10% é bem simples de calcular. E divisão por 20 seria 5%. E 1% é divisão por 100. Não é 50 não. Então 1% é divisão por 100, 5% é divisão por 20. Aqui também nós podemos usar aqui, ó, 25%, que é divisão por 4. Pode ser simplesmente pegar a metade da metade. Então, por exemplo, 25% de 200. Então, metade é 100, metade de 100 é 50. Então, 25% de 200 é 50. Metade da metade. Mesma coisa nós podemos fazer com o 5%. 5% é metade de 10%. Então, basta calcular 10% e pegar a metade. Então, quanto que é 5% de 80? Então, eu calculo 10%, que é só deslocar a vírgula daqui para cá, dá 8. Agora eu pego a metade de 8, que é 4. 5% de 80 é 4. Então, vamos calcular aqui algumas porcentagens, fazendo as divisões por 2, por 4, 5, 10. Então, 50% é divisão por 2. 50% de 90, basta dividir 90 por 2. 2 vezes 4, 8, sobra 1, desce o 0. 2 vezes 5, 10, sobra 0. Então, 50% de 90 é 45. E 25% de 120. 25% é divisão por 4. 120 dividido por 4. 4 vezes 3, 12. Sobra 0. Desce outro 0 ali. 4 vezes 0, 0. Sobra 0. Então dá 30. 25% de 120 é 30. Nós poderíamos ter calculado esse 25% também, já que é divisão por 4, pegar a metade da metade. Então, 120. Calcula a metade é 60. Calcula a metade de novo é 30. São 30. 25% de 120 é 30. Podemos combinar também algumas porcentagens lá fazendo divisão para obter outras porcentagens que são mais complicadas de calcular. No caso com divisão, né, 75%, você pode combinar 75% seria 50% mais 25%.
Então eu posso calcular 50% e 25% e somar os resultados que eu tenho 75% do número. Então 75% de 80, vou calcular 50% de 80, que é a divisão por 2 dá 40. 25% de 80, que é a divisão por 4, 80 por 4 dá 20. Então agora é só somar, 40 mais 20, então deu 60. Então 75% de 80 é 60. 15%, eu posso calcular 10% mais 5%. 10% é só excluir o zero no caso do 200, fica 20. 5% seria metade de 10%, ou divisão por 20, então vai dar 10. Então 10 mais 20, 30. Então 15% de 200 é 30. Então, combinando algumas porcentagens fáceis de calcular, eu posso calcular outras. Aí na questão 3, representação geométrica de porcentagens. Então, nessa primeira figura aqui, eu cortei no meio e fiquei com uma parte, que é a parte cinza. Então, é divisão por 2, como nós já vimos, é 50%. Então, a parte cinza representa 50%. Já nessa figura, eu cortei em 4 partes iguais, ou seja, divisão por 4, cada pedacinho é 25%. Então, essa parte cinza é 25% da figura. Nessa figura, eu cortei em 5 partes iguais. Então, seria divisão por 5, como nós vimos. Eu tenho 20% em cada pedaço. Então, aqui eu fiquei com um pedaço só. Então, esse pedaço é 20% da figura. Aqui eu dividi a figura em 4 partes, ou seja, divisão por 4, você tem 25% em cada parte. Eu fiquei com 3. Então é 25% em cada uma, somando dá 25 mais 25 mais 25. A parte cinza representa 75% da figura. Aqui outro exemplo, a parte cinza representa que fração da figura? Ou melhor, que seria qual porcentagem da figura? Qual a porcentagem da figura? Então, dividir em 5 partes iguais, divisão por 5, como nós vimos, é 20%. Então, cada pedacinho desse tem 20%. Então, esse pedaço representa 20%, esse também. Então, o total aqui que eu tenho, 3 pedaços de 20%, ou seja, 20 mais 20 mais 20. Então, essa parte toda da figura é 60% da figura, que é a parte cinza da figura. Então, agora é só fazer as atividades 1, 2 e 3 da apostila. Qualquer dúvida, é só chamar na sala de WhatsApp.